Gente, e ontem, dia 5 de setembro, foi comemorado o Dia do Irmão, né? Quem tem sabe como é a convivência e o quão legal é ter alguém que divida tudo com você, né? Inclusive as broncas, quando necessário. Mas quando a gente fala em irmãos, a gente pode se referir tanto ao filho dos nossos pais, né? Mas também aquela pessoa super especial que é um grande amigo, né? E que a gente acaba considerando como se fosse um membro da nossa família. Então, para a gente falar sobre essas pessoas, eu converso agora com a minha convidada, a psicóloga Michele Gaboardi. Michele, bem-vinda ao Ver Mais, boa tarde. Olá, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Quando a gente fala em irmão, ter um irmão, a gente pode falar que é um ensaio para a vida adulta? Sim, com certeza. Essas questões relacionadas, né, à relação fraterna, né, que é chamada relação entre os irmãos, é algo extremamente importante. Por quê? Porque essa relação é o primeiro laboratório onde as crianças experimentam com realmente um relacionamento com iguais, né? Porque, vamos imaginar, o filho único, né, ele relaciona com pais, com primos, com tios, mas a chegada do irmão vem mexer e realmente contribui muito para esse processo todo de organização, de lidar realmente de relacionamento. E de que maneira essa convivência com o irmão assim vai moldar o nosso relacionamento com as outras pessoas e com o mundo em geral? Tem uma série de questões que podem ser analisadas nesse contexto, né? A questão, por exemplo, assim, em relação à idade, a diferença de idade entre os irmãos. Uma coisa é, por exemplo, assim, vamos imaginar, eu sou a irmã mais velha, minha irmã mais nova nasceu quando eu tinha 16 anos. Essa é uma situação. Tá. Outra Essa situação. é uma situação real? Sério? Não minha, mas né? Um exemplo, não minha, não. Como é que aconteceu? Como é que foi? Não, eu tenho um irmão, mas nós temos 5 anos de diferença. Tá. Eu sou a mais velha, realmente. Né? Outro exemplo, por exemplo, assim também, é a questão de quando os irmãos têm uma uma pequena diferença de idade, por exemplo, 2 anos. Porque a vivência é diferente, né? Sim. Então, são esses elementos também que a gente tem que observar. E, ao mesmo tempo, também pensarmos juntas que o momento que as crianças nascem também são diferentes. Por mais que, às vezes, vamos pensar numa família, né, que é composta por pai, mãe, né, a família nuclear, que teve um filho, né, ou uma série de filhos, tudo isso é diferente. E daqui a pouco, um filho, quando a mãe tem 25 anos, é uma coisa. Quando os pais têm 28, é outra. Então, esse contexto todo também tem que ser levado em consideração. Pois é, falando nos pais agora, né, a gente vê, quem tem irmão sabe que um dia a gente está se amando, no outro dia, por uma coisa besta, tá ali se odiando e tudo mais. Até que ponto os pais podem e devem interferir nesse relacionamento entre os irmãos? É bem importante que os pais possam ter clareza de como é que as coisas acontecem entre os irmãos, né? Daqui a pouquinho, assim, no sentido do que eles conversam, não, eles só brigam, né? Eu sou sempre a culpada e o outro é a vítima, como é que é essa questão, né? Então, essa interferência, em alguns momentos, ela é importante, mas o que é fundamental para os pais poder analisar como é que as coisas acontecem, né? Observando, tendo atenção, né? Realmente a como é que esses filhos, né, se relacionam. Então, acho que para os pais também tem que deixar meio, entre aspas, o circo pegar um foguinho ali. Às vezes, sim. Os irmãos começaram uma discussão, o pai, não quero saber, a mãe, vamos parar com isso. É interessante também dar essa liberdade vigiada para ver como é que eles vão se resolver? Sim, porque também é um aprendizado realmente constante, né? Porque gerou uma intriga, tem uma situação, um complicador, né? Uma discussão entre os irmãos, como é que eles vão se resolver? Então, é importante dar esse espaço, mas ao mesmo tempo também, em alguns momentos, poder intervir. Daqui a pouquinho que não ocorra agressões físicas, Era isso que eu ia te perguntar, outras situações. Em que momento que é obrigado, pai, mãe, opa, chegou, parou. A ideia não é extrapolar esse limite, assim, daqui a pouquinho, né, uma discussão, um grita com o outro, né, ficar chateado é uma situação. Outra coisa começa a questão da agressão física, tem que parar, porque a ideia não é que isso se mantenha, né, que isso permaneça assim. Sim. E uma outra questão que eu acho que acontece muito, principalmente na cabeça dos pais, é essa rivalidade, né? Porque, querendo ou não, quando você tem um irmão ou uma irmã, uma rivalidade é normal, né? Seja por causa da atenção, por causa que eu quero isso. Essa rivalidade entre os irmãos é normal? É saudável? Então, assim, é muito interessante, porque a relação entre os irmãos, ela tem essa questão do amor, né? Porque é um dos relacionamentos que mais dura, né? Exato. Porque os pais falecem, normalmente, primeiro que os filhos, né? E os irmãos permanecem. Essa questão dessa rivalidade, ela vai acontecer. Mas, muitas vezes, ela acaba sendo alimentada por outros membros da família. Vamos imaginar, tá? Tu tem 2 filhos, né? E tu sempre diz pro teu filho mais novo que ele tem que ser o exemplo, né? Que tem que seguir os exemplos do mais velho, que você gosta muito do mais velho. Provavelmente o filho mais novo vai acabar ficando incomodado com o irmão, né? Então, esses cuidados a gente precisa ter.
E agora que eu pensei, quando são gêmeos, Aham. que têm a mesma idade, que são parecidos, como é que é esse tratamento? Porque a gente sabe, né? Eu imagino, nunca tive e também não conheço quem tem gêmeos, né? Mas são duas pessoas iguais, mas que são diferentes. Não dá para fazer esse comparativo. Como é que é para os pais com gêmeos? Tu sabe, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando bem nisso, assim, né? Nesse contexto de quanto poucos estudos na psicologia a gente tem nessas questões das relações entre os irmãos com gêmeos, né? Porque os estudos acontecem muito nessa relação entre irmãos, o primogênito e o mais novo, algo nesse sentido. Mas com gêmeos a situação fica um pouquinho mais difícil, né? Porque vamos pensar, os 2 anos, né? Que muitos autores falam que é o terrible true, né? Que é o momento bem difícil dos 2 anos, né? Que as crianças que tem ficam mais... o three também, o 4, o 5 e o 6 e vai. Então, assim, ó, como lidar com isso? Daqui a pouquinho poder respeitar a individualidade de cada um. Sim. Porque, por mais que eles são iguais muitas vezes fisicamente, mas a personalidade, as questões individuais são individuais mesmo, Então, né? aproveito e faço parênteses aqui. Gêmeos que andam com roupas iguais. Para os pais, pode até, ai, que bonitinho, são iguais. Mas para as crianças rola uma certa confusão? Acredito que não. Não? Não, Tata. Daqui a pouquinho eles vão começar a escolher as roupas deles também, né? Sim. Daqui a pouco eu vou gostar mais de azul, o outro vai gostar mais de verde e assim por diante, né? Mas me parece que no início não há problema nenhum nesse sentido. Porque tem muito a ver com os gostos dos pais, né? Sim. Com certeza tu lembra quando a tua pequena, né? Quando você colocava as roupinhas do jeito que tu queria. Aí chega um momento que ela começa a escolher. Exato. Então no início não vejo problemas nesse sentido. E agora vamos entrar numa outra relação, por exemplo, que a gente vê que de uns tempos para cá as famílias são variadas, né? Os pais se separam, acabam casando ou tendo relacionamento com outras pessoas que também têm outra criança. Quer dizer, aí o pai casa, ou a mãe casa com uma pessoa que já tem um outro filho, vem um meio-irmão. A relação da criança que recebeu um meio-irmão, às vezes, sei lá, com 10, 7, 8, como é que funciona isso na cabeça? Eu era sozinho, agora, agora tem mais uma pessoa para dividir? A importância de uma conversa clara, né? Realmente, que essas questões do divórcio é algo bastante comum e os recasamentos também acontecem com bastante frequência. Mas o que é importante? Os pais poderem conversar, né? Entender, que a namorada do papai tem uma filha, né? E que essa filha vai começar a conviver mais com a gente. Então, aos pouquinhos, tu vai organizando isso, né? Falar que a sua nova irmãzinha é legal? Depende, acho que depende muito do contexto familiar, tá? Entendi. Como é que é essa relação com os pais, né? Eu acho que tem uma série de elementos aí que precisam ser levados em consideração. Michele, eu estava dando uma lida que a relação entre as irmãs, às vezes, é mais forte do que entre os irmãos. Tu já ouviu falar sobre isso? Então, Tata, depende muito de cada situação, né? Realmente, porque o vínculo fraterno, ele é um vínculo que perdura a vida toda e tem a ver também muito com a questão da ordem de nascimento. Daqui a pouquinho, vamos imaginar uma família com 5 filhos. Qual é a diferença de idade entre esses irmãos, né? Qual é a ordem? Por exemplo, daqui a pouco eu sou a filha mais velha, eu sou responsável por cuidar das minhas irmãs. E os meus irmãos saíram de casa para trabalhar mais cedo. Tem uma série de elementos que precisam ser observados aí. Então, não necessariamente a questão das mulheres, né? Realmente são mais próximas, né? Não é uma regra. Não é uma regra. Tu falou aí da família de 5 filhos, que a gente viu que é um exemplo raríssimo, porque as famílias agora estão tendo 1,8 filhos ali. E isso quer dizer que o filho do meio está entrando em extinção, né? Se a gente parar para pensar. Filho do meio é quando tem 3, né? Ou quando tem 5, alguma coisa assim. Esse filho do meio... a gente tem sempre a impressão de que ele, coitado, é o perdido, assim, porque não é nem o mais velho, não é nem o mais novo. Quem é filho do meio? A relação é diferente? Então, essa questão da ordem do nascimento é algo bastante importante que a gente tem que observar. Porque não é uma regra também, mas tem algumas características, né, realmente, que acabam sendo mais fortes, né? Por exemplo, no primogênito, né? Porque o primogênito inaugura a família. Sim. Né? O filho do meio, não. Os pais já estão mais habituados, já sabem como é que lida com um bebê, né? Já lidam diferente com esse filho do meio. A chegada de um terceiro filho, né? Realmente impacta muito na vida deste filho do meio. Por quê? Porque antes ele era o bebê da casa. Bebê, agora chegou, e aí, de repente, e não é nem o mais velho e nem o caçula. Tem que se adaptar com essa questão. Isso que tu falaste, né, dessa mudança em relação à quantidade de filhos, é um elemento bem importante. Porque nós tínhamos um período aí com famílias de 5, 7, 12 filhos. Sim. E agora, realmente, né, diminuiu muito. Então, muitas vezes, a questão da frátria, né, essa relação entre irmãos, acaba sendo feita de uma outra forma, com primos, né, próximos, né? Então, muitas vezes, os filhos únicos acabam não tendo essa relação
tão próxima, né? Então, a gente falou um tempo atrás de filho único e acho que também tem muito desse medo dos pais que têm um filho só. Meu Deus, não vou dar um irmão. Mas também dá para suprir com primos, amigos e pessoas próximas, né? Claro que a relação é diferente, mas Sim. ele acaba se experimentando, sim, muitas coisas bastante positivas de socialização, de integração, que é realmente um dos papéis, né, da questão da relação dos irmãos. Agora vamos falar de um assunto aí que é muito punk, às vezes, para os pais, que é quando realmente os filhos não se dão bem, né? A gente sabe que, às vezes, tem uma birrinha, tem alguma coisa, mas tem situações mesmo que não gostam, desde pequeno, tem aquela tensão, aquele conflito, vai crescendo e continua. Como é que os pais agem nesse caso para não sentir culpa, né? Será que a culpa foi minha? O que dá para fazer, Michele? Me parece que uma coisa importante é poder entender o que está acontecendo entre esses irmãos, né? Poder ouvir um, poder ouvir o outro, porque eles têm provavelmente versões distintas da mesma situação, né? Então é importante a gente poder entender o que está acontecendo entre eles, porque provavelmente é uma série de questões que foram acontecendo para eles ficarem realmente com essas rusgas ou com essas brigas, né? Então me parece que é importante poder entender o que está acontecendo e poder visualizar se em algum momento a gente acabou, enquanto pais, acabou não contribuindo um pouquinho também, né? Para que isso fosse mais forte. E para quem é um dos filhos que está passando por essa situação, né? Por exemplo, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, não me dou bem. A gente tem a obrigação de ter que se dar bem com os nossos irmãos, com os nossos familiares? Ou chega aquela coisa, olha, se não fosse meu irmão, não seria nem meu amigo, para tentar levar isso de boa? Tu como psicóloga, assim, se alguém chega para ti e pergunta isso, o que tu falaria? Claro que tem a questão do sangue, né? Que daqui a pouco eu não vou deixar de ser irmã né, do meu irmão porque eu não gosto dele. Nós vamos ser sempre irmãos. Mas a gente tem que entender também todo o contexto, né? Por que eu não me dou bem com ele? O que me incomoda nos comportamentos dele? O que é que me impacta tanto, né? O autoconhecimento eu entendo que é um ponto-chave para a gente poder entender o que está acontecendo, por que eu não consigo me dar bem com ele. É o jeito que ele lida com as situações, é a questão da nossa perspectiva de vida que é muito diferente, o que acontece, né? Não somos obrigados a ficarmos próximos das pessoas só porque elas são do nosso sangue, Sim. mas vale a pena a gente poder entender, porque essa dificuldade pode ser levada para o resto da vida daqui a pouquinho, né? Em momentos importantes. Vamos imaginar, num casamento ou no falecimento de um dos pais. Esses encontros acabam acontecendo e aflorescem de uma forma muito complicada, né? Então, se tu conseguir entender e trabalhar isso internamente, facilita muito para você conseguir lidar com as demandas do dia a dia. Pelo menos eu acho que respeitar, né? Sim. Não vai xingar, mas pelo menos o respeito pela família, pelo sobrenome, pelo sangue. E agora aqui uma outra questão que eu pensei agora, quando os pais deixam específico o filho preferido. Eu tenho um filho preferido, essa é minha preferida, esse é meu preferido. Para os outros que são os preteridos, o que isso pode dar na cabeça? Complicado, na verdade, porque assim, ó, por que será que meu pai gosta mais dela e não de mim? O que ela faz tão diferente que eu não sou igual a ela, né? O que eu não sou tão bem vista assim pelos meus pais. O que acontece muitas vezes é essas crianças, esses adolescentes, adultos, né? Tentarem realmente o tempo todo essa atenção dos pais, solicitar esse cuidado, esse carinho de diversas formas, né? Se tornando um excelente aluno ou daqui a pouquinho sendo uma pessoa muito ruim, com várias dificuldades. Então, cada um representa essa questão de uma forma diferente, né? Então, o ideal, né? Desculpa, né? O ideal seria que a gente não dissesse que tem um filho preferido. Entendi. Né? Porque isso acaba ficando muito pesado para todo mundo, né? Bem, eu só tenho uma filha, tu tem filhos? Uma. Eu não imagino como é que é, porque quem tem mais de um fala que o amor é igual. Mas eu penso que sempre se puxa para um lado ou para o outro, assim. Mas acho que nesse caso, a mãe ou o pai guarda para si, né? Você não vai externar, não, porque eu gosto mais dela, eu gosto menos dela. Porque vale a gente poder pensar, assim, em algumas características, né? Daqui a pouquinho vamos imaginar que você tivesse 3 filhas, né? Daqui a pouco uma delas é mais parecida contigo, a outra é mais parecida com o pai, algumas semelhanças que você gosta mais ou não. Então, poder lidar com isso é importante, né? Porque a ideia não é que eu diga, você é minha filha preferida, né? Em detrimento dos outros. Isso é muito pesado, É realmente. terapia pro resto da vida. Não, tá louco? Imagine só a marca que tu fica, né? É Por que verdade. minha mãe não me amou tanto quanto ela amou a minha irmã? É verdade. E esse elemento também de filhos, né, do mesmo sexo, né? Homens ou mulheres, muitas vezes gera uma competição aí também. Vale a gente poder levar isso em consideração também, né? É verdade. Eu acho que tem que tomar sempre cuidado, né? Tem isso. Michele, adorei tua participação. Muito obrigada. Espero que a gente tenha dado uma luz aí para você que é filho, ou que é pai, ou que é mãe, né? Sobre essa relação, mas principalmente amar os seus irmãos, seja ele de sangue ou seja alguém que você gosta muito.